estou no Instagram agora. Boa noite, pessoal. Estávamos lá no Facebook, mas por alguns probleminhas lá
nós estamos iniciando agora aqui pelo Instagram, né? Estamos só aguardando mais um pouquinho, pedimos um pouco mais da paciência de vocês, só mais um pouquinho, o pessoal está chegando aí e a gente já vai começar a conversar com a Uiara. Ah, sim, aguardamos vocês e desculpem pelo imprevisto. A gente vai começar aqui conversando com a Uiara, né? Obrigado pela presença. Prazer é meu. E nós vamos pedir a Uiara que se apresente. Boa parte da nossa audiência já conhece, mas muitos ainda não conhecem a professora Uiara. Obrigada, meus amigos, por estarem aqui comigo nessa noite. Quero pedir mais uma vez desculpas, estávamos tentando ajustar a questão de sinal, tudo isso, né? É a primeira vez que estamos fazendo isso. Então, houve alguns contratempos, mas é bom ter você aí conosco. Eu sou a professora Uiara, entrei nesse desafio de me tornar escritora, sou historiadora e tive a oportunidade de escrever um livro intitulado A Beleza de Deus. Alguns já obtiveram, já adquiriram esta obra e nós estamos aqui para divulgar esse livro, que vocês conheçam um pouco mais a respeito desse conteúdo, o que falar num tema como esse, a beleza de Deus, no mundo pós-moderno, né? ultra contemporâneo, e pensar em algo assim, né? Tão elevado. Mas vamos assentar nos pés do chão, vamos ver que tem tudo a ver com a gente, com o nosso dia a dia. É só a gente prestar um pouquinho mais de atenção na nossa volta, né, ao nosso redor, que nós vamos ver que o título tem tudo a ver conosco. Foi bom você já tocar já logo nesse início, né, sobre essa questão, o título, né, A Beleza de Deus. Porque hoje em dia a gente está muito focado aqui na Terra, né, no que nós estamos fazendo no nosso dia a dia e tal, e realmente a impressão que fica é que não existe mais essa conexão, né? Então, por que beleza de Deus? Por que a beleza de Deus? Vamos lá! Um imenso desafio para mim, né, é falar de um modo tão particular a respeito de algo tão divino, mas ao mesmo tempo isso foi resultado de experiências reais, experiências diárias com Deus. Então, esse tema surgiu interessante, Borgop, surgiu assim realmente de várias experiências da minha formação, do curso de teologia. Eu já tive a oportunidade de ser professora no curso de magistério superior e lecionei no curso de teologia. Vem dessa formação, vem da minha formação em bacharel em educação religiosa, vem das minhas aulas de cristianismo, vem da minha pesquisa. Eu estudo o cristianismo antigo, a relação do cristianismo com o Império Romano. E interessante, tem muito a ver com as aulas que eu ministro no curso, né, no ensino religioso no Estado. Então, antes da pandemia, eu comecei a pensar nessa questão, abri um arquivo no meu computador, e assim, interessante, porque quanto mais eu pesquisava para dar minhas aulas, eu sentia assim que tinha tudo a ver falar a respeito de Deus.
Só que, a princípio, eu queria escrever sobre a eternidade de Deus, falar sobre uma questão de eternidade, o eterno. Agora, imagine, eu não sou teóloga, detalhe. Me aventurei nisso numa área da teologia, mas eu não sou teóloga. Mas achei que realmente ia ser muito denso, muito puxado, sabe? Eu entrar numa área que não era a minha, né? Tá além das minhas capacidades, mas ao mesmo tempo eu via que tinha alguma relação com o meu dia a dia, né? E aí senti que eu precisava ampliar a questão, mas ao mesmo tempo de uma forma leve, agradável, escrever de uma forma agradável a respeito de Deus. E isso Deus me deu essa inspiração de transformar a eternidade de Deus na beleza de Deus. Porque eu percebi que, além da eternidade, dos princípios de eternidade de Deus, haviam vários atributos, né? Outros atributos presentes na pessoa de Deus que eu precisava atentar. Então, descobri que eu poderia escrever de uma forma mais livre, tocando em várias qualidades do ser divino, né? Entrar na área da espiritualidade e ampliar o meu olhar sobre a pessoa de Deus. Não só me deter no aspecto da eternidade, mas perceber várias nuances, várias singularidades a respeito da presença de Deus, do sentir a presença de Deus, de perceber que Ele é real, que Ele está caminhando comigo todo dia, caminhando com a minha família, está presente na minha trajetória de vida. Então, e voltando ao assunto da relação com as minhas aulas do ensino religioso, eu sempre coloco em foco das minhas aulas valores universais, sobre virtudes, sobre valores humanos, né? Eu sempre coloco em foco a questão de ter uma vida de qualidade, de ter uma vida digna, né? de ter saúde, de ter bem-estar. São os meus focos, né? Muito abrangentes, porque eu tenho um público bastante variado, meus alunos maravilhosos, e quanto mais eu pesquisava a respeito do homem se encontrar, se realizar, se sentir bem na vida, né? Mas eu sentia vontade de me relacionar com Deus. Mas eu percebia que há uma total relação com Deus, com a divindade. Porque eu percebi que a qualidade de vida, o bem-estar, uma vida com dignidade, não há outra pessoa, no meu olhar, né, sobre o meu olhar, que possa conceder tanta dignidade à vida humana. Então, isso me chamou a atenção. Então, antes da pandemia, né, esse tema brilhou para mim, eu comecei a redigir as primeiras linhas, ficou na minha cabeça, a beleza de Deus, e avancei escrevendo, né? Então, o tema surgiu muito legal aí, surgiu em relação principalmente às minhas aulas, né, semanais que eu ministro no ensino religioso, percebendo essa vontade de tornar conhecido, né, de abrir mais os olhos dos meus amigos, né, de todos os leitores, os futuros leitores, que é possível enxergar a beleza de Deus. Já deu para entender que essa crise de saúde mundial, né, influenciou bastante na escolha. Bastante. Mas existe particularmente algum outro motivo na sua vida que tenha, né, influenciado, te direcionado para essa escrita? Então, nesses estudos, nessas minhas pesquisas, né, dentro da área do cristianismo e da teologia, eu já fui percebendo como nós estamos vivendo um contexto tão difícil, né, um mundo que se diz pós-modernista, ultramoderno, e ao mesmo tempo você olha para a humanidade, né, eu olhava à minha volta e vendo como as pessoas estão vivendo totalmente assim, meio perdidas, né? Principalmente no contexto de pandemia. Então, quando eu comecei a rascunhar meu livro, eu adentrei dentro desse contexto mundial
de enfrentamento da pandemia, né? E aí é interessante porque a gente percebe que mesmo com o avanço de tanta tecnologia, não é verdade? Mesmo num mundo que se diz tão secularista, num mundo tão mecanizado, digital, global, nós percebemos que há grandes anseios no coração do homem que estão entrando em conflito, né? Como se posicionar, como pensar o mundo, qual o seu sentido no mundo, né? Nós vivemos um contexto de morte, nós respiramos morte, e aí é possível chegar a algo bom. Aquilo me tocava profundamente nesse contexto de pandemia. Mesmo vivendo o caos, né? Todos nós vivemos, eu conseguia olhar para Deus e enxergar que Ele estava ali. Ele estava bem pertinho, só faltava dar atenção, só faltava prestar atenção nos sinais. Sinais comuns do dia a dia, sabe? Que a gente pode perceber a presença de Deus, colocar nossa vida debaixo dessa luz, né? Que venha ofuscar, que venha dar brilho a nós, trazer a dignidade, né? Trazer a honra, trazer a esperança que nós perdemos com a pandemia, né? Aos olhos de Deus, nós somos seres excepcionais. Só temos que descobrir toda a potencialidade que Deus deseja para cada ser humano. Para você que está chegando aí nas redes sociais da Triuno Livraria, nós estamos aqui conversando com a doutora Yara Otero, né, autora do livro A Beleza de Deus, né, e ela está falando aqui um pouco dessa experiência dela, né, escrita desse livro, em todo esse processo, né, que levou a essa publicação que, sem rasgação de seda, tem sido bastante elogiada. Né? Que bom! Dos clientes, né, que já adquiriram seu livro, é verdade. Aqui, inclusive aqui na loja, né, o pessoal tem elogiado bastante, tem feito excelentes comentários positivos sobre essa questão. E curioso que já temos até experiências de pessoas que, assim, que se sentiram realmente renovadas, né? Sim. Aqui na Terra, a uma partir da leitura. Esperança maior, né, acerca do mundo, acerca da sua vivência, né, aqui e a futura, que às vezes a gente deixa passar, o que a gente entende por vida futura, né, e então está tão presente no nosso dia a dia, aquilo que nós pensamos sobre a nossa existência, o modo de se relacionar com as pessoas, o modo de entender a vida, o modo de educar nossos filhos, né, no seio de nossa família, tem tudo a ver com o que nós pensamos acerca da nossa espiritualidade, né, do porquê estar aqui, qual é a nossa relação com Deus. Eu sei que Deus nos ama e tem ricos propósitos para nós. No seu livro você fala muito das suas experiências, né? Sim. Que você, através dessas experiências, foi, né, aprofundando nesse tema da beleza de Deus. Alguma dessas experiências do livro, qual é a que mais te marcou? Olha, são várias experiências que eu coloquei aqui, assim, me senti bem à vontade de inserir, porque é isso, eu creio que para enxergarmos a beleza de Deus, nós temos que ficar atento a essa trajetória, ao que Deus tem feito ao longo da nossa vida, né? A vida já é um presente, né? A bem da verdade, a nossa vida já é um presente interessante. O filósofo Cortella, né, ele fala disso, que a nossa vida já enfrentamos um grande desafio que é nascer, né, de vir ao mundo, da nossa mãe nos dar a luz. Então já enfrentamos essa primeira batalha, essa primeira corrida da vida que foi chegar a esse mundo. Mas nós temos vários outros presentes, né, que Deus nos dá.
E eu fico muito feliz de poder compartilhar daquilo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, e poder contar um pouco disso no livro, né? Eu vou contar uma experiência, assim, aparentemente simples, mas falou muito ao meu coração. Eu tive que realizar um exame de vista, eu fui a Copacabana, então eu tive que dilatar a minha pupila, né? O médico teve que dilatar a minha pupila para fazer vários exames. E dilatou mesmo, né? E quando eu saí do consultório, eu ainda aguardei meia hora ali dentro do consultório. Mas achei de sair, olha só, achei de sair sem óculos escuros, não tinha levado óculos escuros, né? Resolvi sair e enfrentar de Copacabana até o bairro onde eu moro, Irajá, de metrô. Olha o detalhe. E qual minha surpresa? Quando eu chego do lado de fora, eu senti logo aquele reflexo, aquela luz, né, me cercando à minha volta. Meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir chegar em casa? Não estava enxergando direito, piscando e piscando. Eu não sabia se pegava um Uber, um táxi, o que ia acontecer, qual seria mais vantajoso, né? Eu falei, mas eu não estou enxergando direito, como é que eu vou ver qual é o carro do Uber? Aí resolvi enfrentar. Fui andando até o metrô, era um bom pedacinho para andar até o metrô, e eu fui assim. Eu acho que todo mundo que me via na deve estar falando, essa garota não está bem, não. Então eu fui andando até o metrô, assim, com a mesma dificuldade, muita dificuldade de ver as coisas, porque eu sentia aqueles raios de luz chegando até mim. Quando eu desci do metrô em Irajá, a maior dificuldade eu tive, porque o sol estava bem de frente e procurei um lugar onde eu pudesse comprar um óculos escuros, nada. Aí eu cheguei, eu sei que resultado, enfim, cheguei em casa, consegui chegar em casa viva, me sentindo muito mal nos meus olhos. Você sabe que levou horas para passar aquele efeito, né? Não sei se foi muito remédio, o que foi, mas foram muitas horas. Pois bem, qual foi a lição que eu tirei disso daí, né? Uma coisa tão simples, mas eu olhei para Deus de novo. Deus me fez enxergá-lo, de ver como Deus cuida de nós no detalhe. Assim, nós temos um filtro, a percepção que eu tive, né, e a lição que eu tirei dessa situação, é que Deus nos deu um filtro natural nos nossos olhos para contemplarmos a luz do sol, para contemplarmos a natureza, para contemplarmos o mundo. Sem esse filtro natural, quer dizer, o remédio que faz a dilatação da pupila, você sai da sua normalidade, você não consegue enxergar bem. Então eu pensei, isso é só um milésimo, né, das nossas capacidades. Meu Deus do céu, nós somos feitos de forma tão perfeita, né? Porque eu tenho um filtro nos meus olhos que me dá condições de enxergar muito bem tudo à minha volta. E se não tivesse esse filtro, né, como muitos têm problemas, né, visuais e a dificuldade para enxergar, mas é capaz de perceber também, né, de outras formas, mas eu só agradeci a Deus por ter feito a mim com tanto cuidado, a ter feito o ser humano com tamanha perfeição. A gente poderia passar a noite aqui falando, né, do funcionamento do nosso organismo, de tudo estar no seu lugar, cada órgão funcionando, né, dando amparo para que o outro exista. Nós somos essa obra perfeita de Deus. Por isso o primeiro capítulo do meu livro fala sobre Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, mais uma vez, pude perceber essa sensibilidade de poder perceber a presença de Deus, o cuidado dele, né, por mim e por todos os seres humanos, através dessa pequena vivência. E mais um detalhe, tá? Vou puxar um pouquinho aí
para a questão da espiritualidade, né? Nas Escrituras Sagradas diz que Deus ele brilha como uma luz muito forte, né? Um brilho extraordinário. No livro de Apocalipse, quem já ouviu falar, diz que essa intensidade de luz é tremenda. E eu pensei, sabe, outra lição que eu tirei daí, realmente com nossos olhos mortais, nós não conseguimos enxergar a Deus, né? Assim, visivelmente agora falando, não estamos prontos. Só quando nós formos transformados, né? Todos passarão pela morte, e quando abrirmos nossos olhos, estarmos diante de Deus, com os nossos corpos transformados, nós vamos ter condições de vê-lo como Ele é. Né? Aí é mais ainda encantador na pessoa de Deus e essa esperança de vê-lo como Ele é. Por enquanto a gente só vê alguns dos seus atributos de uma forma limitada. Embora encantadora, né? Há aí várias formas de percebermos a presença de Deus. Mas vamos aguardar esse momento, né, de felicidade eterna. Só lembrar aí o pessoal também que o livro da Uiara está à venda aqui na Triunfo Livraria. Se você já quiser fazer o seu pedido aí pelo WhatsApp, tu já pode mandar mensagem aí que de repente o pessoal amanhã já vai conseguir te responder, já vai conseguir reservar o seu exemplar, né? O WhatsApp da Triunfo Livraria é 971-993-557. 971-993-557. Então você manda mensagem lá, né? Você pode adquirir o livro A Beleza de Deus, escrito pela doutora Uiara, né? E esse processo da escrita aí, como é que se deu as etapas de escrita? Como é que você já tinha experiências anteriores de escrita? Quer dizer, a escrita científica, né, acadêmica. Sim. Então foi um imenso desafio, assim, olhar para um outro público, né, escrever de uma forma mais acessível, certo? Mas escrever de modo que as pessoas pudessem acompanhar a leitura vamos dizer assim, a cada capítulo tendo vontade de conhecer mais quem é a pessoa de Deus, né? Então, eu comecei, é sempre difícil começar, né? Sempre muito difícil. Eu lembro que para redigir as primeiras frases foi difícil, mas logo depois fluiu. E aí eu pude escrever, organizei o livro em 7 capítulos, né? Que fala sobre o Deus Criador, o Deus Eterno, o Deus Santo, o Deus acessível, inteligível, o Deus Amor, o Deus que é poder. Então, isso foi se abrindo os meus olhos em várias, vamos dizer assim, eu chamo de interfaces. Interfaces são as partes, né? Vamos vendo por parte até termos aquela visão do todo. Então, eu escrevi nesse sentido, que as pessoas a cada capítulo, conhecendo um pouquinho da pessoa de Deus, ao final, compreendesse, né? Fosse uma descoberta. Cheguei até aqui, consegui chegar até o final do livro com maior sensibilidade, para perceber o toque de Deus, a presença dele ao nosso redor, na nossa vida. É esse sentido, né? As etapas foram assim, foi mais ou menos 8 meses que eu levei para escrever, escrevendo aí foi fluindo, a cada capítulo a vontade de contar um pouco das minhas experiências, da minha família, né? E o livro está assim, eu sou suspeita para falar, mas eu introduzi algumas canções do mundo gospel. Então é bem interessante se você ler e logo a seguir há umas conexões assim, né? Você lê um parágrafo ou lê 1, 2, 3 páginas, vem uma letra de uma canção.
Então a pessoa pode, se não conhecer a música, ela pode buscar no Google, né? Coloca lá o título da música, tem o intérprete, né? Tem ali a referência, a pessoa encontra no Google e canta. Então eu queria que fosse essa experiência diferente, que a pessoa lesse, que a pessoa cantasse, encontrasse 1000 motivos para louvar a Deus, para exaltar a grandiosidade do seu poder. Então o livro tem texto, tem reflexões bíblicas, tem canções. Eu também queria dar esse tom mais poético ao livro, né? Então coloquei as letras de música e mesclado com as minhas experiências diárias com Deus. É claro que você teve um propósito inicial a escrever, mas isso veio se desdobrando. Veio se desdobrando, isso. Então, mas aquele propósito inicial que você pensava, não, eu quero fazer, a ideia do livro é com esse objetivo. Qual foi? O objetivo foi de que as pessoas, ao lerem esta obra, embora pequena, se sentissem mais leves, sentissem que possuem valor, né? Que se sentissem assim, pessoas de honra, porque aos olhos de Deus nós somos pessoas de honra. Nós não nascemos para ficar por baixo, né? Nós não nascemos para vivermos perdidos, sem um sentido para a nossa existência, né? Deus olhou para nós e disse: você é capaz, você é incrível e você pode chegar à realização pessoal, você pode ser feliz. O que eu trago para vocês, né, é assim que eu vi quando eu pesquisei, que Deus tem mistérios assim, incríveis para se revelar a nós. Né? E às vezes nas nossas lidas do nosso dia a dia, né, uma vida tão corrida que é esse mundo pós-moderno, corre, né? Esse corre, nós deixamos passar muitas coisas desapercebidas, né? Mas um olhar atento você se permite colocar diante de Deus e perceber que você é uma pessoa honrada por Deus. Você tem valor, você pode ser feliz, né? Você pode encontrar o segredo da felicidade. Deus deseja vida abundante para nós. Ele não quer a nossa vida medíocre, né? Ao Deus dará, andando ao acaso. Interessante, no meu livro, eu coloquei uma passagem, né, de um filme que eu assisti da vida de Andrea Bocelli, o cantor que é cego, italiano, tenor, né? Então, ele escreveu no final do filme dele, dessa trajetória de vida dele, ele colocou uma mensagem. Ele disse assim: poxa, só falta você perceber a presença de Deus, um olhar atento, fique atento aos sinais. As coisas não acontecem com a gente por acaso. Só basta um passo de fé para perceber que tudo tem sentido. Aí ele diz uma coisa interessante, que o acaso é uma desculpa das pessoas inteligentes, né, para se desviar ou para desviar da verdadeira razão de estar no mundo, né? Quer dizer, se submetem à razão humana da inteligência, mas se furta a ter uma real experiência diária, né, com o ser divino, certo? Sentir a sua presença, viver de forma que lhe agrada, né, mostrando paz ao mundo, né, mostrando amor, o amor de Deus, mostrando que as pessoas precisam ter vida de verdade, né? Então, está assim, é muito bacana quem puder assistir o filme dessa trajetória. Só esqueci agora o título, mas no meu livro está o título do filme, porque como dá assim, né, ele cego, tendo essa limitação, pelo que eu passei momentaneamente, e ele trouxe
trouxe essa mensagem de esperança para gente. Dê valor à sua vida. A vida é um presente de Deus, né? Olhe em volta, veja a sua trajetória de vida, né? Não é? Vamos olhar lá atrás. O que nos fez hoje chegarmos até aqui? É porque eu sou maravilhosa? É porque a pessoa é linda e maravilhosa? É por causa do seu intelecto? É muito mais que isso. Será que eu me basto, né? Tudo que eu faço é por minha conta, eu sou o cara, eu sou a, né? Sou eu que cuido da minha vida. Isso é viver a vida ao Deus dará, né? Ao acaso. Mas quando você põe a sua vida sob o olhar atento de Deus, eu creio que tudo se transforma, tudo ganha valor, tudo ganha sentido em ações, em pensamentos, né? E no agir, no olhar para o outro. Isso é legal. O olhar para o outro também, olhar para Deus, olhar para o outro, né? Agora eu vou te perguntar uma coisa que o pessoal, alguns que estão nos assistindo, fiquem firmes, hein? Não saiam daí não, tem mais. Pode estar assim, se questionando. Você, toda a sua formação acadêmica, né? Além de todo esse aspecto da espiritualidade que você abordou, no livro A Historiadora Uyara, está presente? Ah, legal, legal. E tem aí um pouco da historiadora. Se bem que é um projeto futuro, dar mais tons históricos, né, num projeto futuro. Mas tem um capítulo que fala sobre a eternidade de Deus, então eu falo sobre o tempo. Para nós, historiadores, o nosso objeto de estudo é entender a temporalidade, né? E início, meio e fim, é assim que devemos enxergar o tempo, como compreender, né, essa progressão do tempo, aonde nos inserimos nele, né? Então tem um pouco da historiadora nesse livro, porque os historiadores, eles falam que existe uma imprevisibilidade histórica. Quer dizer, nós não conseguimos prever o futuro. Tem pessoas que fazem perguntas, né, aos historiadores, achando que ele possui a fórmula para as soluções dos problemas futuros, mas nós não temos como prever, né? Há situações que mudam, né, cotidianamente, né? Então nós não conseguimos controlar o tempo, prever o tempo. Aí eu associo a pessoa de Deus, né, que ele está inserido em outro tempo, um tempo que não se pode contar no relógio, né? Um olhar dele vai além, né? Atravessa as gerações, né? Atravessa o mundo, e ele nos convida a entrarmos nessa temporalidade, a entrarmos na eternidade com ele. Então a gente é um outro olhar, uma outra visão de mundo. Que aí você vê que acontecem coisas tão pequenas, e por que você vai levar tudo a ferro e fogo com questões que não vão dar em nada, né? A gente tem que pensar naquilo que é permanente, na nossa alma, né? na nossa consciência, né? Do nosso valor diante de Deus, né? Na segurança, na liberdade, né? Na felicidade. No homem ser livre. O que é ser livre? Livre das amarras deste mundo, né? Livre do ódio, livre, né? De carregar ódio, mágoa no coração, livres, né? De cometer tantas imprudências no mundo, tantos erros. Sob o olhar de Deus, com a presença de Deus, a gente tenta atuar de uma maneira tão diferente no mundo, né? Você se incomoda. Interessante que você, com a presença de Deus, você se incomoda com muitas coisas erradas. E interessante, porque quem de fato tem a presença de Deus deve se incomodar. Por exemplo,
com as injustiças, deve se incomodar com a opressão, porque Deus é santo, né? Deus é santo, Ele não coabita com o mal, Ele não tem prazer na iniquidade, né? Deus não tem prazer no mal. Isso aqui somos nós, né? Nós humanos que criamos essas situações difíceis, que somos fracos. Nós precisamos entender que nós dependemos de Deus, né? Para sermos melhores, precisamos dEle, né? E no meu capítulo, né, sobre a santidade de Deus, eu coloquei essas questões ali, estão presentes no livro. Nós não podemos nos conformar, né, com maus tratos, com pessoas que desrespeitam o outro, né? Não podemos concordar com posições ditatoriais. Nós temos que pensar no órfão e na viúva, como Deus fala, né? Os profetas na Bíblia, depois que eu li a Bíblia toda, que eu fui escrever esse livro, é interessante também. Então, os profetas todos na Bíblia estão denunciando a opressão social. Nós não podemos desamparar o pobre, o necessitado, né? Nós não podemos concordar com os príncipes nos seus palácios, cobrando, vamos dizer, oprimindo o povo, porque não está de acordo com o que Deus deseja, né, para a humanidade. Nós não podemos concordar com a opressão, com a maldade, né, com a corrupção, né? Nós não podemos concordar com o desordem, com o caos. Não é isso que Deus desejou para nós, né? Não bate com a natureza de Deus falarmos no amor de Deus e não vivermos desse amor, né? Porque o que Ele deseja compartilhar comigo. É uma das belezas de Deus, mas ao final eu vou falar que Ele compartilha comigo da sua natureza divina e Ele espera que eu manifeste ao mundo esses atributos, essas qualidades que eu possui. Então, lutar pela paz, pela justiça social, pela igualdade, né? É algo que deve estar nos nossos lábios, né? É algo que deve nos caracterizar. Agora, eu quero abordar um outro, assim, meio que assim, queima-roupa, né? Mas que eu tenho quase certeza que outras pessoas já me perguntaram isso. Nenhum momento de crise, apesar de você se debruçar sobre os estudos, né? Sua carreira acadêmica, não se choca com a sua espiritualidade? Interessante. Nas minhas aulas, né, de história, nas minhas aulas de cristianismo, os alunos faziam essa pergunta: professora, como a senhora convive com a ciência e a fé? Dá um debate também super legal. Imaginei. E para mim não há choque, nunca vi choque entre ciência e fé, até porque por essa experiência pela qual passei, a gente vê que Deus dotou o homem de capacidade, né, de inteligência, de compreensão, de conhecimento das coisas. Deus compartilhou da sua sabedoria conosco, né? Dos seus dons Ele compartilha conosco. Então Ele dá inteligência aos homens para pesquisar, para conhecer, né? E quanto mais eu descubro a beleza do universo, mais eu vejo a mão de Deus ali presente. Eu não vejo choque, ao contrário. Eu vejo ali como mais desculpo sobre o quanto Deus me ama, o quanto Deus me capacitou, né, em entendimento, em raciocínio, né, intelectualidade, na compreensão das coisas do mundo, do universo.
Quanto mais conheço, mais vontade, mais certeza eu tenho que isso vem de Deus para todo ser humano. E agora, deixa eu perguntar assim. A beleza de Deus é explicável? Imagine eu, pequenininha, tem que falar sobre a beleza de Deus, né? Ai, meu Deus! E se eu pedir ajuda? Sempre que iniciava um capítulo, ai, meu Deus, me ajuda! Então, eu posso resumir da seguinte forma. Para mim, a beleza de Deus é Ele se tornar acessível, inteligível. Engraçado que meus alunos de teologia, às vezes, faziam essas perguntas, né? Será que a religião ela é necessária? Porque Deus parece algo tão distante. Como que a gente pode entender essa presença de Deus? Parece que Ele está lá no céu tão distante e a gente aqui, como? Ele olha para nós, como assim? Né? E interessante que eu vejo que Deus se faz acessível. Isso que é o bacana, por isso é uma descoberta, né? É uma descoberta você encontrar a beleza de Deus, você entender quem Ele é, qual é o propósito que Ele tem para a sua vida, né? E aí, nesse sentido, eu não posso me furtar a uma fonte de autoridade, que são as Escrituras Sagradas. Então, ao ler, né, eu já li do início ao fim as Escrituras Sagradas, e eu posso ver ali como Deus tem desejo de se manifestar ao homem. Ele diz quem Ele é, está lá escrito, né? Agora, temos que fazer prova todo dia, com a nossa fé, colocando a nossa fé em ação, a gente vai colocando à prova isso. Aí, aquilo tudo que está acontecendo com você, você vai percebendo que Ele está falando no seu coração. Quanto mais eu busco, quanto mais eu leio as Escrituras, ali no manual de sabedoria, né? Aí está a fonte da sabedoria. Ali diz como é que eu devo caminhar, quem é Ele, como eu posso entender que Ele está ali falando comigo. Né? A Bíblia é um livro de sabedoria, um best-seller mundial. Só falta a gente dar um tempinho para ler e ter essa descoberta incrível, que é conhecer o amor de Deus. Como historiadora, você citou a Bíblia, né? Como historiadora, você destacaria algum ponto, né, de conexão da doutora Curiara com aspectos da Bíblia, do livro, dos escritos que hoje em dia estão à disposição? Sim, a Bíblia, né, as Escrituras hebraicas ou o Novo Testamento, né, escrito em grego, já são fontes, já são documentos estudados, né, na academia. Né? Há núcleos de pesquisa nas universidades, em muitas universidades, voltados para analisar as cartas de Paulo, né? Analisar os evangelhos, contexto histórico, né? O Jesus histórico é um estudo incrível, historicamente falando. Você conheceu Jesus homem, caminhando pela Galileia, né? Atendendo as necessidades de todos, né? Sem fazer discriminação. Né? Nosso Jesus orando por toda parte também. Então, claro que existe uma crítica, né, a uma metodologia, uma metodologia própria para análise das Escrituras Sagradas, né, que se trata de um livro de teor, né, religioso. Então, se faz todo o filtro, né, toda a análise, comparando essas fontes com outras, certo? Existem outros documentos, outros testemunhos, outros relatos
que também foram escritos na época de vários livros da Bíblia, né? E que se comunicam, né, entre si. Então você não isola, não pode estudar a Bíblia isoladamente, mas, né, numa intertextualidade com outros documentos de época. Então, para mim, isso é fascinante. Quando eu estudei sobre o Império Romano, a perseguição aos cristãos, né, relacionei a direito romano, eu tive que fazer esse diálogo com outras fontes existentes, outros escritores, para construir meu argumento, para construir a minha tese. Totalmente possível hoje. Muito bacana. Você diria que a fé e a ciência nascem no mesmo berço, que é o pressuposto? Ai, pergunta difícil, Margarida. Olha, eu vejo que fé e ciência se combinam, ok? Agora dizer, né, qual vem primeiro, qual vem depois, eu acho que elas podem ser conectadas, certo? E existe um debate até interessante, né? Nas minhas aulas de teologia a gente discutia. É necessário fé, primeiro fé, para conhecer a Deus? Ou é necessário conhecer primeiro Deus, entender como Ele é, o entendimento, passar pelo entendimento, para depois crer? Caramba, isso na Idade Média gerou um debate imenso. Né? E fica aí o debate. Mas incrível, assim, nas minhas experiências de vida, tenho percebido que a fé é essencial. Né? Você pode até conhecer quem é Deus, já ouviu falar, né? Quem já não ouviu falar, quem não leu alguma coisa das Escrituras. Os filósofos hoje usam versículos da Bíblia, os filósofos nossos, da atualidade, né? Os psicólogos usam os versículos da Bíblia. Conhecer, no sentido de entendimento, né? Muitas pessoas conhecem. Agora, dar aquele passinho de fé e submeter sua vida à direção de Deus, já é outra questão. A diferença está aí. É você se deixar moldar, né, pela presença de Deus, pela realidade de Deus. Aí tudo se torna novo, tudo se torna diferente. Então você diria que fé e a ciência sempre vão caminhar juntos? É minha opinião, né? Porque muitos divergem quanto a isso, não concordam, né? Acham que fé é impossível casar fé com ciência. Estamos falando de fé e ciência, né? Mas eu, na minha concepção, caminham juntas. Porque quanto mais conheço, como eu falei, mais fé eu tenho no Criador dos céus e da terra. Maravilha. A gente já está aqui um tempinho já conversando, né? Então aí, estão aguentando. O pessoal está acompanhando ali, a gente está olhando ali na tela, ali, nosso monitor, o pessoal está acompanhando ali também, a nossa assessoria também está acompanhando aqui. Muito obrigada a todos. E o pessoal ainda está lá com a gente. Oh, que bom. Mas temos que encerrar. Sim, temos que encerrar, não sei o pessoal que está assistindo, né? Mas assim, é muito interessante e eu tenho certeza que se a gente for continuar aqui, a gente vai. Posso encerrar com uma outra experiência da minha infância? Também está no livro. Quando eu era pequena, né, quando criança, eu assistindo filmes na sala, eu me deitava com a minha cabeça na perna do meu pai. E aí meu pai ficava aguardando eu adormecer, eu pegar no sono para me carregar no colo e me levar para meu quarto. O meu quarto, nós somos 5, são 5 filhos, só tinha cama. Então me assustava muito aquele ambiente só com cama. O que eu fazia?
Eu adorava quando eu sentia que Deus estava me carregando, ou que Deus, que meu pai, humano, terreno, já faleceu, ele me carregava no colo e me colocava na cama, puxava o lençol, via se tinha mosquito, sabe? Aquele cuidado de ver se estava tudo bem, se eu podia dormir em segurança. E ele ficava na porta um pouquinho olhando para ver se realmente eu tinha pego no sono, se estava tudo bem. E eu adorava isso, eu me sentia tão segura ali com a presença, né, ali do meu pai, e sentia que ele estava ali. Isso me fazia dormir. E às vezes fingia, para sentir isso, eu fingia que tinha adormecido para ele me carregar no colo. Eu senti que ele estava me carregando no colo e eu poder dormir em segurança sem medo. Então, concluindo nossa entrevista, me dirigindo a quem está me ouvindo, dá uma olhadinha para o lado. Deus está bem aí. Ele está bem ali, cuidando de tudo. Deus está no controle. E Ele deseja se relacionar com a gente como um pai que cuida. A beleza de Deus está no cuidado, no detalhe. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Ele valoriza o ser humano. Ele deseja a felicidade do ser humano, né? E essa é a beleza de Deus, o cuidado de Deus no detalhe. Ele cuida de mim, Ele cuida da minha família e de quem se chegar a Ele, descobrir que Ele está bem ali. Iago, muito obrigado. Obrigada a você. O nosso convite. Agradecendo a Triuno Livraria, que abriu esse espaço. Aqui eu fiz o lançamento do meu livro. Muito obrigada a Borbal e Tânia, esse casal abençoado, né? E abriu essa porta para mim. Quero agradecer a editora, né? A editora que lançou de fato o meu livro, a editora Aba Press, de São Paulo, que acreditou no meu trabalho e prontamente aceitou o meu trabalho, né? Muito obrigada a todos, né? Só alegria. Muito obrigado mais uma vez por você ter atendido esse convite, né? Espero que o pessoal não tenha ficado cansado, né? Com a nossa conversa aqui, que tenha acompanhado, né? Lamentamos ter que trocar lá do Facebook aqui para o Instagram, porque já estava previsto tudo lá, foram feitos os testes, mas na hora H alguma coisinha falhou. Mas conseguimos chegar até vocês através daqui do Instagram. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Né? E esperamos vocês numa próxima oportunidade, aproveitando aqui para passar para vocês que no dia 10 de setembro nós teremos o lançamento de um novo livro. Nesse caso é um livro de poesia do Jande Nogueira, né? E estaremos aqui no dia 10 de setembro com o lançamento de mais um livro aqui na Triuno Livraria. Muito obrigado a todos, muito obrigado, obrigada a todos. E até a próxima. Até a próxima.